Bom, depois de participar da minha primeira eleição para vereador em Araguaína, despertou em mim a necessidade de nós trabalharmos aí ainda mais por políticas públicas, em primeiro lugar para as nossas mulheres, que nós sabemos que nenhuma mulher foi eleita, mas também para toda a população. Fazer leis que de fato alcancem as pessoas que precisam, fazer uma política nova, não voltada para um objetivo pessoal, mas um objetivo que é cuidar da população, cuidar dos necessitados. Falando em leis, a lei da Maria da Penha é falha ou falta outro tipo de mecanismo de conscientização? Eu não considero que a lei seja falha. A nossa lei Maria da Penha, ela é uma das 3 leis melhores do mundo em se tratando de proteção à mulher. O que necessita no Brasil é de realmente haver punição. A gente sabe aí que há crimes com penas altas, como por exemplo o feminicídio. A pena do feminicídio é de 20 a 40 anos, é uma pena alta. Porém, a gente sabe que no Brasil não ficam presos. Esses agressores, eles são presos e são colocados aí, eles têm progressão de regime, eles saem muito rápido, voltando aí a cometer. Então, nós precisamos trabalhar aí a segurança pública para que haja punição, para que quem cometa crime fique preso, fique na cadeia. Teve algumas alterações agora recentemente, né? Agora no mês de abril. Essas alterações, ela reforçou mais a segurança para as mulheres? Nós tivemos aí a tipificação da violência vicária, que é quando o homem utiliza os filhos, né, para se vingar da mulher, para fazer com que ela sofra. Então, isso foi um avanço na lei, porque nós vimos aí casos recentes de agressores matarem os próprios filhos apenas para se vingar da mulher. Então, a tipificação desse crime é importante. Vimos também aí a alteração da lei para uso de tornozeleira eletrônica, o que também é um avanço. É importante que esses agressores sejam aí monitorados com o uso dessa tornozeleira para que garanta aí a segurança das mulheres. Voltando ao projeto de 2026, na pré-candidatura a deputada federal. Isso em qual partido? Me filiei ao PSDB, partido aí do nosso candidato, do nosso pré-candidato a governador do estado, Vicentinho Júnior. Surgiu esse convite da parte dele ou a doutora preferiu procurar o PSDB? Não, após receber inúmeros convites de vários partidos e após muito conversar, resolvi me filiar, pois é hoje o partido que eu mais me identifico. Identifico com as minhas propostas, com a minha forma de pensar e de fazer política. Doutora, como é que as pessoas podem entrar em contato ou quais redes sociais que devem procurar a delegada, Sara? As minhas redes sociais estão abertas para qualquer tipo de denúncia também, ou para qualquer tipo de contato, para que vocês possam conhecer o meu trabalho que é desenvolvido aqui em Araguaína há quase 9 anos. O meu endereço ali no Instagram é delegada Sara Lilian. Ainda está atuando? Não teve agora o licenciamento? Ainda continua ainda na atividade? Trabalhando ainda como delegada de polícia na Delegacia da Mulher. O licenciamento são 3 meses antes da eleição desse pleito de 2026, portanto, vou me licenciar a partir do mês de julho. A Delegacia de Mulher de Araguaína, né? De Araguaína. Referente os casos da sua competência, da competência da doutora, quais são os maiores índices de violências contra as mulheres na cidade de Araguaína? Em Araguaína, hoje nós estamos aí ranqueados no estado como a 2ª cidade que maior ocorre agressão à mulher, e nós temos aí a ameaça, em primeiro lugar, é o crime que mais é registrado, em segundo lugar, a lesão corporal. Mas a gente sabe que o índice de agressão psicológica às mulheres é muito grande, acontece muito, mas é o que menos é denunciado. Então, do que é denunciado, em primeiro lugar, nós temos o crime de ameaça. Então, quais são os tipos de violências contra a mulher? A doutora falou 2, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, ela prevê 5 tipos de violência. A agressão física, que é aquela que é contra o seu corpo, a agressão psicológica, a agressão moral, a agressão sexual
e agressão patrimonial. É importante que a vítima, que as mulheres tenham conhecimento desses 5 tipos de violência, porque a maioria delas acredita que apenas é crime quando se trata de uma agressão física, mas está aí previsto na nossa lei 5 tipos de violência. A violência psicológica, como que se entende como violência psicológica contra a mulher? A violência psicológica é qualquer dano praticado à mulher, o dano psicológico, que é aquele que é praticado através de uma ação do homem, que ali vai causar uma humilhação, um isolamento dessa mulher, um afastamento dessa mulher dos seus amigos, da sua família. Isso, ao longo do tempo, gera um dano psicológico, que pode ser uma síndrome, que pode ser uma depressão e que pode até mesmo chegar ao caso mais grave de suicídio. Atacar a autoestima, né? Exatamente. Chamar nomes pejorativos. Quando há xingamentos, aí também já entra já na agressão moral. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para poder ficar bem claro. Sim. Essa agressão psicológica é aquela fala de humilhação. Você não presta para nada, se eu te largar, ninguém te quer. Então, ao longo dos anos, esse tipo de comportamento vai gerando ali um dano psicológico nessa mulher. Uhum. E a violência sexual? Como é que acontece? A violência sexual é qualquer ato voltado à relação sexual sem o consentimento da mulher. Então, também é considerado ali o estupro dentro dos casamentos, dentro dos relacionamentos. Se houver a relação sexual sem o consentimento, passa a ser um estupro e é crime sexual, dentre outros também, que é obrigar ela a abortar, obrigar a tomar anticoncepcional, né? Então, dentre outras ações voltadas à relação sexual, é uma violência sexual. Tem religiões, ou tem muitas vezes, que dizem assim, ó, a partir do momento que o homem casa, ou ambos, o casal, né? Um depende do outro. E muitas vezes utiliza isso como uma passagem bíblica para a questão do ato sexual, mesmo quando a mulher não quer. É considerado como violência sexual contra a mulher? É considerado violência sexual. Mesmo usando uma base bíblica? Exatamente. É considerado, isso é estupro, né? Mais uma vez, frisando, o relacionamento sexual só pode existir quando há consentimento das duas partes. Não há nada que justifique, nenhuma religião, nem o próprio casamento, nada justifica forçar uma relação sexual. Violência patrimonial. Dê um exemplo para nós. A violência patrimonial é aquela que é destinada aos danos praticados ao patrimônio daquela vítima. Então, quebrar objetos de trabalho, quebrar celular, quebrar moto, carro ou qualquer outro bem patrimonial dessa mulher é classificado aí como uma violência patrimonial. Doutora, a doutora mencionou que, em primeiro lugar, está Palmas, em segundo lugar, Araguaína, e em terceiro está em Gurupi. Gurupi. Né? Gurupi, essas 3 maiores cidades. A doutora tem, assim, um levantamento, quais são os mais predominantes em Palmas, de Araguaína, a doutora mencionou que é ameaças e a agressão física, né? Sim. E Palmas, e Gurupi, qual é mais? Também. Isso segue um padrão aí em todas as cidades. O crime que mais existe é a ameaça. Quando esse companheiro aí, ele sente algum ciúme ou ele perde, né? A gente percebe que isso acontece muito com mulheres que terminam o relacionamento e aí elas são ameaçadas no intuito aí de forçar que ela fique ou que ela reate esse relacionamento. Então, é um padrão aí que a gente vê em todas as cidades, tanto Palmas quanto Gurupi. O número 1 de tipo de agressão é a ameaça. Então, essas ameaças após o rompimento de um relacionamento. Acontece muito. Aquela desculpa de estava bêbado, estava drogado, não tem mais. Ou tem, não é muito. Hoje a desculpa maior é, acabou, rompeu, agora vou... Mas a gente ainda sabe e ainda vê que assim, não é que é uma desculpa, mas Sim. que esse tipo de crime, geralmente ele está muito associado com a bebida, né? A gente percebe que na maioria dos casos aí há tanto o homem e hoje também a gente percebe muitos casos que as mulheres consomem muito
E nesse momento, né, esse tipo de conflito, ele fica ainda pior. A mulher, para chegar na delegacia para pedir ajuda, para pedir uma medida protetiva, quais são os indícios para que ela possa tomar essa iniciativa? A Polícia Civil sempre aconselha de que a mulher, no primeiro sinal de agressão, seja ele considerado pequeno, que já procure. A melhor forma de a gente se evitar um caso mais grave, um feminicídio, é você saindo desse tipo de relacionamento tóxico no início dele, né? A violência doméstica, ela é escalonada, ela é progressiva. Eu digo que nenhum feminicida, ele acorda hoje e mata uma mulher. Antes dela sofrer esse crime, ela já estava com certeza sofrendo vários tipos de agressões. Então, é importante que no menor sinal que você rompa esse tipo de relacionamento, você termine e também que você procure a autoridade para fazer a sua denúncia. Como que é considerado um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é aquele que há todos esses tipos de agressão. Se há controle, se há ciúme obsessivo, se há xingamento, há um relacionamento tóxico. São sinais que poderá levar ao feminicídio, né? Exatamente, porque ele é progressivo. Progressivo. Quais são eu admiro a doutora, porque independentemente, passando período eleitoral ou não, a doutora sempre mostra aquelas dicas, né? Inclusive, a nossa primeira entrevista, que foi que a doutora mencionou sobre a questão antes do carnaval, dando algumas orientações. Sim. Com os aplicativos que nós temos, que seja de motos, carros, qual é a orientação que a doutora, a delegada, pode orientar as mulheres a ter um aplicativo, a pegar um aplicativo? Primeiro que para se movimentar usando qualquer tipo de veículo, né, eu sugiro que sempre você pegue um veículo que seja, né, que haja cadastro, que haja empresas registradas, porque geralmente esse tipo de empresa vão ter ali motoristas que são cadastrados, que todos os documentos deles estão ali nessa plataforma. Segundo lugar, antes de entrar em qualquer veículo, que você compartilhe a sua localização, que você mande mensagem para alguém, avise que está entrando, mande um print ali daquele veículo, né, da placa, do nome do motorista e mande também a localização em tempo real para alguém que esteja lá do outro lado te aguardando. Importante falar também que eu sempre aconselho os motoristas de Maxim a terem câmeras dentro dos seus veículos. Isso protege não só a vítima, não só o cliente que está ali dentro do carro, mas também o motorista que está ali prestando esse tipo de serviço para a sociedade. Pré-candidata a deputada federal, já tem algum tipo de proposta, alguma ideia de algum projeto que possa ser em questão nacional, pode ser aplicado, não somente para as mulheres, mas para que nós possamos melhorar nossa legislação? Sim, a minha pauta principal aí é segurança pública, é trabalhar para que aquele que cometa crime, e independente do crime que ele cometa, né, ele fique preso, diminuir aí esse tipo de saidinha das cadeias, a gente também mudar a legislação quanto à progressão. Eu acredito muito que quem não quer ficar preso não tem que cometer crime. É muito fácil, é muito simples, todo mundo sabe o que é penalizado. Então, se você não quer ficar preso, que você não cometa. Porque é esse tipo de comportamento que tem havido aqui no Brasil, de despenalização, de que esse criminoso saia mais cedo, é que nós estamos tendo tanto cometimento de crime. Essa é a minha pauta principal, mas é claro que também se estendendo para saúde e educação. Eu acredito que o papel fundamental do Estado, do governo, é cuidar da saúde, segurança e educação. As demais coisas aí é responsabilidade de cada cidadão. E quando eu não cuido da saúde, educação e segurança bem feito, eu também não posso cuidar das outras coisas. Delegada, referente à saidinha, Tocantins teve agora no Salve de Aleluia essas saidinhas?
Ou Na, quando na acontece? verdade, a legislação é para todo preso, então provavelmente sim, mas aí Hum, a gente precisa saber como é que é aplicado na cadeia aqui, né? Porque depois que eu entrego também o preso, já é responsabilidade do sistema Prisional, prisional. Mas essa lei, ela é nacional, é nacional. um direito, né, do preso. Referente ao recado que a delegada pode transmitir às mulheres nesse período eleitoral, porque tem muitas crenças que mulher não vota em mulher. A doutora acredita que acontece ainda ou pode elas já estão com outra mentalidade, as mulheres? Eu acredito que a mulher hoje ela se envolve muito pouco com política, até porque a gente sabe que as nossas tarefas, as nossas atividades, elas são muito maiores, né? Então nós mulheres temos muitas ocupações e acabamos deixando um pouco da política só para os homens. Mas isso precisa ser mudado. Há muitas legislações que são voltadas para acolhimento, para cuidado, e, de fato, a mulher tem um olhar muito melhor no que se trata de acolhimento, de cuidado. Então, é preciso que nós, mulheres, passamos a nos envolver mais com a política, que nós possamos levar esse olhar de acolhimento também para dentro da política e trabalharmos, sim, ocuparmos o nosso espaço. Agora, quanto à mulher votar na mulher, na verdade, eu percebo que ainda existe muito o voto ainda de cabresto. Então, há muitas mulheres que elas votam acompanhando os seus esposos, porque eles estão trabalhando em algum local que eles são obrigados a votar em alguém, que eles receberam algum benefício de algum tipo de política e aí se tornam obrigados a votar. Mas nós, mulheres, devemos sim ter a nossa opinião, votar de acordo com o que nós pensamos, votar de acordo com o que nós precisamos, que nós, mulheres, é que sabemos a dor que nós temos e a necessidade que nós temos. Então, é necessário, sim, mulheres que estejam lá, que estejam trabalhando por outras mulheres, mas que estejam trabalhando também pelas crianças, pelos idosos e fazendo leis aí que possam ser voltadas para o acolhimento e para o cuidado da sociedade. Ah, uma coisa que eu lembrei agora, as delegacias destinadas às mulheres só tem aqui em Araguaína e Palmas, né? Nós temos hoje 11 11, delegacias 11. que são de atendimento para mulheres e vulneráveis no estado. Mas a gente sabe também que não é suficiente, né? Que assim, as maiores cidades estão aí com esse atendimento mais especializado, mas que há também cidades pequenas em que o atendimento à mulher ele está ali em déficit, porque há muitas cidades hoje no Tocantins que não tem delegado. Então, o atendimento fica aí não só prejudicado nessa área da mulher, mas também em toda a área aí da segurança pública. Na delegacia da mulher, precisa ser somente as mulheres ou existem ter o homem, uma mulher? Na opinião da delegada, é bom estar misto ou apenas exclusivo às mulheres na delegacia da mulher para melhorar o atendimento às mulheres? Qual é a opinião da A doutora? Lei Maria da Penha diz que o Ah, atendimento à mulher deve ser feito preferencialmente por mulheres, né? E eu acredito ali que aquele posto, aquele primeiro atendimento de acolhimento, que é importante sim que seja feito por uma mulher, para que ela possa ouvir, fazer uma escuta especializada, é uma mulher que vai entender o que aquela outra mulher passou. Então, esse posto de primeiro atendimento, eu acredito que ele deve sim ser feito por uma mulher. Mas os outros serviços de diligência de rua, de busca e apreensão, não tem nenhum problema. Ele pode ser feito sim por um homem também. eu admiro muito a Polícia Militar aqui de Araguaína, Tocantins, são excelentes, mas um ponto que eu observei, que um dia eu fui fazer uma entrevista, que que o comandante, que a pessoa superior, era um homem, e a que estava inferior dele era o tenente, e a outra era sargento, na viatura na viatura das mulheres, né? Da Aquela Patrulha Maria da Penha. patrulha Maria da Penha. Ah, eu fui tentar fazer entrevista com a sargento, não, tem que conversar primeiro com o tenente. Aí no caso eu perguntei, mas por quê?
com o tenente? Não, porque é meu superior em questão de hierarquia. Mas será que nesse sentido, não somente a polícia militar, mas a polícia civil, podia ser ao contrário? Ou seja, a tenente fosse a mulher e o sargento fosse o homem? Não dá para fazer a questão de... Caso que é um atendimento especial, atendimento mais a pessoa. Eu sou homem, né? Mas, infelizmente, homem, a tendência é puxar para o lado dele, né? Então, se eu estou como superior numa viatura, é claro que minha tendência vai ser mais para aquele lado machista, né? Não. Aquilo lá tem que ser como resolvida nessa situação. Não vamos levar para a delegacia. Infelizmente, a gente vê o que acontece, é o que eu falei para o senhor. A Lei Maria da Penha fala que, preferencialmente, o atendimento tem que ser feito por uma mulher. Sim. Mas a gente sabe também que nas instituições de polícia, as mulheres são raras. Sim. Né? Hoje eu tenho aqui nessa nossa região apenas uma delegada, só eu. Sim. Então, na polícia militar também, se a gente for ver o número de mulheres e homens, prevalece o número de homens. Né? Então, eu não sei como é que é feito lá, não posso nem sugerir como é que é, mas e eu sei que o trabalho da Patrulha Maria da Penha é de fiscalizar. Eles fiscalizam só a medida protetiva. Então, para esse tipo de trabalho deles também, eu não vejo problema em ter sempre homens ali, porque eles passam na casa das vítimas para fiscalizar e saber se o agressor está passando por ali, se ele está rondando, se ele tem ido lá. Então, eles não fazem esse trabalho de acolhimento direto. Então, não vejo problema também. Acolhimento é a Polícia Civil. Isso. Primeiro, acolhimento ali é feito pela Polícia Civil. A patrulha hoje ela faz fiscalização das medidas protetivas de urgência. Então entendi. Agora tá claro. Então não afeta o áudio. Não, eu não vejo problema. Certo. Doutora Sara, eu agradeço. A doutora gostaria de fazer considerações finais. Gostaria de deixar aí a importância de toda a sociedade refletir esse ano, que é um ano eleitoral. Eu, como uma pré-candidata a deputada federal, sei que posso fazer muito. O meu objetivo é trabalhar pela sociedade. E importante frisar um momento de reflexão aí para os nossos eleitores. Esse momento é um momento de mudança. Se nós queremos mudança para o futuro, essa mudança depende de como nós votamos, de como nós atuamos diante de uma urna. Ainda é possível mudar esse cenário, colocando pessoas novas, que têm objetivo de trabalhar e pessoas que prestam serviço já para a sociedade, pessoas que já trabalham. Procure olhar com esse olhar